o conselho amigo do pastor Chico Chagas. Estou recebendo aqui, por e-mail, a Jussara, ela mora em Anápolis, Maria Jussara. Olha o que é que ela diz, queridos, preste atenção. É dramático isso aqui. Ela diz assim: amado e querido pastor Chico Chagas, quero dizer para o amado pastor que acompanha o programa todos os dias. Às vezes, quando preciso ir no centro resolver alguma coisa, pastor, eu deixo para ir depois do almoço só para acompanhar o programa. Tenho adiado muitos compromissos pela manhã para acompanhar o seu programa, porque ele me edifica e traz muita alegria ao meu coração. Conheci essa rádio através do YouTube, uma mensagem do Senhor chamada Cheio do Espírito Santo. Aquela mensagem moveu meu coração. Pastor, eu sou crente há 16 anos. Fiquei desempregado, meu marido desempregado. Eu não sabia que ele tinha um amante já há alguns anos, embora ficasse na igreja, mas a sua vida não era correta diante de Deus. E Deus o desmascarou e revelou quem ele era. Ele saiu da igreja e também saiu da minha casa, me abandonou com meus filhos. Estou separado há 1 ano e meio. Mas a minha maior tristeza não é essa, pastor. A minha maior tristeza não foi perder o meu esposo, embora tenha sentido muito, mas foi perder os cargos que eu tinha na igreja. Eu era vice no ciclo de oração. Eu era a mulher que dirigia um grupo de senhoras que louvava a Deus. E naquele instante que meu marido me deixou, passou uma semana e eu comecei a ver as coisas diferentes na igreja. E um dia eu chego lá e uma irmã disse: o pastor está te chamando ali no gabinete dele. E quando eu cheguei lá, o pastor disse: irmã, eu sinto muito. Você não pode mais ficar à frente do trabalho, nem participar dos conjuntos. Naquela hora, pastor, não acreditei, porque eu tinha muito orgulho de trabalhar para Deus e fazia isso com muita alegria. Eu dirigia um trabalho de oração que começava às 5 da manhã. E apesar do horário, às vezes ia 10, 12, 15, até mais de 20 pessoas chegaram aí. E era bonito o operar de Deus naquele lugar. Naquela hora eu não consegui ficar no culto quando eu saí dali. E eu percebi que algumas das irmãs do conjunto ficaram olhando para mim e seus olhos estavam cheios de lágrimas. E eu passei assim pelo cantinho dos bancos e fui embora para casa. Foi o pior dia da minha vida. Eu fiquei pensando: Deus, o Senhor aprova isso? Será que o homem está fazendo isso com a tua aprovação, Jesus? Ou o homem está fazendo isso sem consultar a ti, sem ouvir a tua voz? E hoje eu estou assim, numa tristeza muito grande. Aqui perto da minha casa, que não é do ministério que eu servia, mas não é a mesma coisa. Eu sinto saudades da minha igreja. E outro dia meu marido esteve aqui em casa, veio trazer umas coisas para os meninos e perguntou como eu estava. Eu disse: eu estou muito mal, não porque você me deixou, mas porque a minha igreja me abandonou no momento que eu mais precisava. E ele também ficou muito triste. E hoje eu estou assim, deprimido, trabalhando em casa, fazendo doces, trufas, salgados. Eu e a minha filha mais velha trabalhamos com isso. A minha filha, que cantava no conjunto da juventude da igreja, se afastou da igreja também, está muito triste. Eu queria ouvir uma palavra do Senhor que viesse da parte de Deus. Porque, pastor, eu não gostaria de jamais estar vivendo o que eu estou vivendo. Se eu soubesse que passaria por esta dor que estou passando, por esse abandono, eu não teria aceitado os cargos que foram me dados. Porque da maneira que me deram, me tomaram. E eu não tenho dúvidas nenhuma de dizer que eu fui uma das irmãs que mais se dedicou aos cargos que recebeu. Honrei ao meu Deus com meu trabalho, com meu louvor. E eu não sei qual é o propósito de tudo isso, mas eu sei que o meu Deus vive e reina e que se levantará ao meu favor. Um abraço carinhoso de sua irmã Jussara.
Queridos, eu fico muito triste com isso. Eu fico triste demais com isso, porque não é isso que Deus quer que faça. Deus não quer que você abandone quem já foi abandonado. Não. Deus não quer, queridos, porque Deus, o nosso Jesus, é o Jesus que foi atrás da mulher samaritana. Aquela mulher que já tinha tido 5 maridos, que vivia uma vida de amante, e ele foi ter com ela, e ficou na casa dela 2 dias hospedado. Jesus é o que mandou descer da figueira. Eu queria saber o que é que se passa na cabeça de um pastor que afasta uma irmã porque o marido abandonou. Será, meu Deus, que a pessoa, quando é abandonada, perde o direito de ser adorador? Da igreja, peraí, escandaliza mais abandonando. Se Jesus diz em capítulo 6, versículo 37 de João, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, ele está falando do pecador que vive lá fora, do estuprador, do assassino, do bandido, do traficante. Ele está falando de tudo quanto é pecador que você possa imaginar. Aí alguém que está dentro da igreja, está servindo a Deus, ser abandonado pela igreja. É isso que eu não entendo. O irmão Zé Maria, um irmão querido nosso aqui, ele disse a mim assim: pastor, eu fiquei 20 anos afastado, me proibiram de ir nos cultos de oração e eu gostava, eu ia. E um dia o pastor está dizendo: traga o seu vizinho, convide os pecadores para vir para o culto e tal e tal. E ele tinha me proibido de participar do ciclo de oração. E quando terminou, eu disse: pastor, me diga uma coisa, o senhor proibiu a mim, que sou da igreja, e está mandando trazer os pecadores de fora, quer dizer que eu sou filho, estou aqui dentro de casa e não mereço não estar aqui participando. E o pastor disse: mas você pecou, você está em pecado. Eu disse: sim, eu sei, mas e quem está lá fora não está em pecado? Não tem direito de vir participar. Por que eu não posso vir ao menos participar? É umas doutrinas, umas coisas que, me perdoe a paciência, a falta de paciência, é umas coisas de louco. Eu acho que no passado, algum pastor maluco, doido, a cabeça, o poder subiu a cabeça, e ele se achou mais importante do que Deus, e passou por cima da lei da Bíblia, da lei de Deus, do amor, da misericórdia. Ele atropelou tudo e criou uma doutrina da cabeça dele. Esse só pode ser isso. Eu estive conversando agora com uma irmã, que eu não vou dizer o nome dela. Não vou dizer o nome dela. Talvez ela esteja até assistindo o programa. Essa irmã pertence a uma igreja aqui em Mossoró. Ela ficou viúva e tiraram todos os cargos dela. Não deixa ela nem louvar na igreja. Vê se pode um negócio desse. O marido dela foi assassinado numa tentativa de assalto há 3 anos atrás. E tiraram todos os cargos dela. Ela não pode nem cear. Misericórdia, meu Deus. O que é que tem dentro dessa cabeça? É o que camarão tem? Como é que você tira de uma filha de Deus o direito de cear porque ficou viúva? Se a Bíblia manda amparar as viúvas, os órfãos, é o que Deus mais recomenda, é amparar, é dar apoio. E eles tiram o apoio, deixam a pessoa já está perdida, já perdeu o esposo, já está numa situação difícil, já está se sentindo desamparada. E você tira o que ela mais ama, o momento que ela deve ter mais importante da vida dela, a comunhão dela com a igreja e com Deus. É quando a igreja deve juntar, se aconchegar, dar apoio, dar amor, dar carinho, dizer: estamos aqui, meu irmão, o que é que está faltando? Sabe o que foi que essa irmã disse a mim? O marido dela morreu assassinado, e ele era pastor, viu? Ele era pastor de um ministério aqui. Nunca foram na casa dela perguntar se estava faltando um caroço de arroz. Pode acreditar no que eu estou falando, queridos. Se ela um dia quiser testemunhar, eu abro esse microfone para ela dizer, transmito para o Brasil e para o mundo: essa igreja tem que mudar. Ou muda ou não sobe. Jesus Cristo falou em Mateus 23, que os fariseus, seus hipócritas, seus mentirosos, vocês pagam o dízimo, mas não tem misericórdia, não tem amor pelos seus irmãos.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo: larga de ser ruim, rapaz, larga de ter o coração duro. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer: seja como eu mando que seja. Aquela mulher samaritana, eles queriam matar, apedrejar. E a palavra diz que era necessário Jesus passar lá. Zaqueu estava em cima de um pé de árvore. Jesus disse: Zaqueu, desce daí. Na frente de todo mundo, Jesus vinha entrando em Jericó, uma multidão enorme acompanhando ele, porque para onde ele ia era o povo em cima, eram milhares de pessoas ali. Quando é fé aquele homem em cima Ele era baixinho, pequenininho, não conseguia ver ele na multidão. Ele vou subir, subiu numa figueira brava, cheia de espinhos. Ele se sacrificou e subiu. Quando Jesus olhou, disse: Zaqueu, desce casa, me convém pousar é dormir. Imagine aí, imagine Jesus chegar em Mossoró, preste atenção, Jesus chegar em Mossoró e dizer: hoje eu vou dormir na casa da rapariga fulano de tal, hoje eu vou dormir na casa da prostituta fulano de tal, hoje eu vou dormir na casa do homossexual tal, hoje eu vou dormir na casa do ladrão tal, hoje eu vou dormir na casa do traficante tal. Era isso que ele ia fazer, querido. Ele disse: eu vim buscar o que se havia perdido. Perdido é aquele que passou por lado de Satanás. Ele quer buscar, quer resgatar. Foi para isso que ele morreu e tomou as chaves do inferno nas mãos de Satanás. Mas tem umas doutrinas aí, olha, me perdoe a irritação, me perdoe às vezes até a falta de equilíbrio, que eu não consigo entender, queridos. Eu não consigo entender. Eu acho que Deus me permitiu pecar muito, errar muito, que é para quando chegar um pecador na igreja que eu pastorei, eu entender a situação dele. Vou contar para vocês aqui, pode acreditar no que eu vou dizer. Um dia chegou uma pessoa na igreja minha lá, na igreja que eu pastorei, na igreja de Jesus que eu pastoreio, na Assembleia de Deus Pão da Vida. Aquela pessoa chegou e o meu lado carnal quis de uma certa forma manter a distância daquela pessoa. Sabe o que foi que Deus disse no meu coração? Você foi pior do que ele. Você, Chico, foi pior do que ele. Sabe o que é que nós colocamos bem grande no painel da igreja? Nenhum que vier a mim, eu lançarei fora. João 6,37. Minha irmã, o conselho que eu tenho que te dar a essa irmã que está passando por essa situação, irmã Jussara. Irmã Jussara, o conselho que eu tenho que te dar é baseado na palavra de Deus. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. O homem pode te abandonar, mas Jesus jamais. E pode ter certeza, assim como Jesus chorou com a viúva de Naim, assim como Jesus chorou em Betânia, ele chora com você. Ele não gosta disso. Sabe o que aconteceu com essa irmã que ficou viúva e eles não foram nem visitar ela? Ela estava participando de um culto da nossa igreja, no meio da rua, e o pastor Fabinho, pastor do nosso ministério, foi usado para ela. E naquele instante o pastor Fabinho, tomado pelo Espírito Santo, chamou ela no meio do povo. Estava rumo de gente na praça, lá no meio da rua, no culto do irmão Zé Maria. Foi ele que realizou o culto chamado. Ele faz todo ano um grande culto lá, e esse ano mais um culto grande. E ele agora é do nosso ministério, para a honra e glória de Jesus. E o pastor Fabinho chamou ela: você aí, vem aqui. E disse, Deus falando para ela: eu estou vendo o que você está passando, as humilhações que você está sofrendo naquela igreja. Deus está vendo, querida Jussara, o que estão fazendo com você. Essas doutrinas de loucos, de malucos, loucos varridos, que não tem nada a ver com Cristo. Nada a ver com Cristo. Não te abandona não, Jussara. Ele nunca esteve tão perto de você como ele está agora. Pode ter certeza disso.